o domingo da Trindade e eu trago-vos o Evangelho escolhido para hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra da salvação. Hoje é o domingo da Trindade. E ainda que a palavra Trindade não se encontre na Bíblia, esta consciência do Deus Trino é a essência do cristianismo. Deus não é apenas o Deus Criador, que do nada tudo imagina, inventa e cria, mas é também o Deus Pai que cuida, acompanha, protege. E o cristianismo percebe a sua fé num Deus de empatia, que não existe só, mas em Trindade. Os textos deste domingo, Êxodo 34, 1 a 9 e João 3, 16, 19, mostram este Deus que se acerca do homem para dele cuidar e salvar. O texto de Êxodo fala-nos da lei, dos chamados 10 mandamentos, as palavras de vida que Deus dá ao povo. Deus salva o povo do Egito, libertou-o do cativeiro, eles agora são livres, e Deus oferece-lhes as fronteiras desta nova terra. E que fronteiras são estas? A lei. As fronteiras da terra prometida não são feitas de muros, de arame farpado ou de muralhas. As fronteiras que Deus dá ao seu povo é a lei. A lei para que cada homem e mulher possa ser livre e cuidar da liberdade do seu semelhante. E por todo o Antigo Testamento, esta relação entre cada ser humano é revelada nesta frase: lembra-te que foste escravo na terra do Egito. E esta frase significa: lembra-te que foste escravo, para que nunca escravizes o teu semelhante. As fronteiras, as leis que Deus dá ao povo, são leis e fronteiras de liberdade, cuidado, misericórdia e paixão. E este é o caráter de Deus Pai que nós lemos no texto de Êxodo. Eu sou o Senhor Deus, aquele que por 1000 gerações se mantém fiel ao seu amor e perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Ora, a Trindade explica-nos que este Deus, que tem um caráter misericordioso, compassivo, paciente e amoroso, vive em comunhão com duas pessoas, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, na sua essência, é a lei da igualdade, é o sinal da diversidade, é a luz que nos ajuda a perceber que o exemplo que temos que seguir não é um Deus egocêntrico, mas um Deus plural que se dá em aceitação e entrega. Quando lemos que a glória de Deus enche toda a terra, que Deus é santo, 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 e que este Deus tem o universo nas suas mãos, percebemos que o nosso Deus não é um Deus déspota, ditador, centrado em si, que governa apenas para seu próprio proveito. O nosso Deus trinitário é um Deus que cria e liberta a criação. É um Deus que vive em comunhão, que partilha a glória com o Filho e o poder com o Espírito Santo. Então a nossa terra está cheia não apenas de Deus Pai, mas da Trindade, do Deus Trino. E por isso, em todos os dias da nossa vida, não precisamos de ter medo, porque toda a terra, todos os locais, todos os caminhos estão cheios do Deus Trino, que respira, que habita, que nos inunda com a sua divindade, respeitando a nossa humanidade. E quem é este Deus Trino? É o Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus que em todas as circunstâncias deseja habitar no meio do seu povo. Mas como é este Deus? Se perguntássemos ao povo saído do Egito,
o povo descreveria o Deus da coluna de fogo e da nuvem que os protegia. Se perguntássemos a Josué, ele falaria do Deus poderoso que derrubou ao som da música as muralhas de Jericó. Se perguntássemos aos discípulos, eles falariam de ventos que se acalmam, de pão que é multiplicado, de doentes, de pobres, de mulheres que foram dignificados. Se perguntássemos aos apóstolos, reunidos no dia de Pentecostes a orar, eles falariam de Deus, descrevendo línguas de fogo e vento. Mas hoje, domingo da Trindade, a pergunta é para ti. Como é que tem sido a presença do Deus vivo na tua vida? Como o descreverias? Que imagens, que palavras, que gestos percebestes na tua vida da presença deste Deus trino? Uma das coisas mais importantes na fé cristã é que este Deus trino procura relacionamento. Ele não se importa com rituais, com teologias, com dogmas. O Deus relacional, 3 em 1, o Deus trinitário, deseja, acima de tudo, comunhão, relacionamento, conversa, entrega, o ser para o outro. Como tem sido a tua relação com Deus? Os rituais, as discussões teológicas, as normas são a linguagem de tu seres cristão? São a única comunhão que pensas importante para Deus? Então, tu podes ser um religioso, mas ainda não estás em comunhão com o Deus conosco, o Emmanuel, que desde o Gênesis apenas deseja que o ser humano o procure, o encontre. A primeira pergunta que nós encontramos no Gênesis, feita por Deus, é: onde estás? E a pergunta para ti hoje é: onde estás? É a busca de um Deus que quer estar em comunhão com a sua criação. E o Apocalipse termina com a frase: certamente venho cedo. Deus quer vir ao teu encontro, quer estar contigo. E não importa se é num templo ou à noite quando choras na tua almofada. Onde quer que tu estejas, por onde quer que caminhes, Deus apenas quer que o busques e que o encontres. Deus quer o teu amor. Onde estás, Adão? Pergunta Deus no paraíso. Onde estão? Pergunta Jesus aos discípulos adormecidos no Getsemane. Onde estás? Pergunta o Espírito à Igreja. Deus conosco, o Emmanuel, Deus Trino, que criou o mundo na diversidade e na multiplicidade à sua imagem e semelhança da Trindade. O Deus que se revela em maneiras diferentes, que inventou pessoas diferentes, que criou os seres humanos de todas as cores, de todas as raças, de todos os feitios, é o Deus que é diferente na sua essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus Trino criou tudo e todos tão diferentes, como é que nós podemos aceitar e desviar o olhar do racismo? O Deus Trinitário é o Deus da diferença e, por isso, todo o ser humano é igual no seu coração. Esta semana assistimos a uma ação racista no meio de um mundo racista. E não é apenas nos Estados Unidos. Ainda há semanas foi morto um imigrante de leste no aeroporto de Lisboa. E é verdade que todos nós enxutamos os ciganos para fora das nossas ruas e cidades. E até podemos pegar numa Bíblia. Podemos frequentar templos. Mas se não obedecermos à lei de Deus, se não seguirmos os caminhos de Jesus, se não escutarmos os murmúrios do Espírito Santo, então estamos longe de amar e de adorar o Deus Trino. Podemos seguir uma religião, podemos até recitar um credo, mas não é o credo do Deus Trino. O Deus que é um, mas se revela em diversidade. É o Deus da diferença,
da igualdade. O Deus Emmanuel, Deus conosco, não apenas comigo ou contigo, mas Deus sobretudo com os que choram, os que são vítimas de injustiça, de racismo, de supremacias. E quando isto acontece, sabemos e estejamos prontos, porque diante do mal, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo desce, comove-se, encarna, liberta, salva e convida a cada um para viver no seu reino. E tu, hoje, domingo de Pentecostes, onde estás? Em comunhão com o Deus Trino, buscando a Deus, buscando a sua vontade, de joelhos buscando a santidade de Deus, pedindo bondade, perdão, misericórdia para cada uma das tuas ações? Ou estás apegado a rituais, a muros, a religiosidade? Onde estás? Ao lado do Deus Trino, lutando pelo seu reino? Ou perdeste-te em sonhos de impérios, de ditaduras religiosas que constroem as suas muralhas em medo, em ganância, em supremacia face aos outros? Recorda, o Deus do cristianismo é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus da diversidade, da multiplicidade e da diferença. Hoje é o domingo da Trindade e nesta Trindade Deus procura-te e espera que o busques e busques o teu semelhante, que precisa da essência do Deus Trino: amor, perdão, salvação, entrega e misericórdia. Que o Senhor te guarde e te acompanhe. Amém.